Chico Xavier. A porta que você procura já está aberta. Entre com fé. Quantas vezes você já se viu acreditando que a vida verdadeira, plena, está sempre em algum lugar distante? Talvez em um futuro que parece nunca chegar, em um milagre que insiste em não acontecer, ou em uma resposta que se esconde como se estivesse trancada atrás de uma porta invisível. A sensação de que falta algo, de que ainda não temos tudo o que precisamos para seguir em frente, é uma das maiores ilusões da alma. Esperamos por sinais extraordinários, por acontecimentos que nos deem a certeza absoluta de que o caminho é seguro, mas enquanto esperamos, a vida vai passando e esquecemos de olhar para aquilo que já está diante de nós. Chico Xavier, em sua simplicidade e profundidade, nos lembrava de que a espiritualidade não exige chaves misteriosas nem portas secretas. Ela já nos convida diariamente a atravessar um limiar que está sempre aberto. A questão nunca foi a existência da porta, mas a nossa disposição em perceber que ela já está escancarada, esperando apenas a coragem de entrar. Quando paramos para refletir, percebemos que essa porta não é feita de madeira, ferro ou pedra. Não é uma passagem que se abre no mundo material, mas uma realidade interior, uma oportunidade de consciência. É a chance de compreender que o instante presente já traz todas as condições necessárias para a mudança. O que nos prende não é a falta de acesso, mas o medo de atravessar. O medo de deixar para trás velhas dores, velhos hábitos, velhos condicionamentos. É por isso que tantas pessoas passam a vida inteira em frente a essa porta, acreditando que está trancada, quando na verdade quem está trancado é o coração. Quem está preso são os pensamentos. A espiritualidade nos mostra que o movimento de atravessar não depende de algo exterior, mas de uma escolha íntima, uma entrega profunda que começa no silêncio da alma. Chico costumava dizer que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre renasce. Essa afirmação simples é, em si mesma, uma chave que abre horizontes. Não é preciso esperar a luz perfeita, o momento ideal ou o cenário perfeito para agir. A porta já está aberta no meio da noite, no meio da dor, no meio da incerteza. Atravessar significa acreditar que, mesmo sem enxergar claramente o outro lado, existe algo esperando por nós. A fé é o movimento que transforma a insegurança em coragem, a dúvida em passo firme, o desespero em esperança. E quando escolhemos atravessar, descobrimos que a porta não levava a um lugar desconhecido, mas nos conduzia de volta a nós mesmos, à nossa essência espiritual, à certeza de que não estamos sozinhos e de que Deus nunca nos abandona. Talvez você esteja se perguntando: se a porta já está aberta, por que tantas vezes sinto que não consigo avançar? A resposta está na forma como olhamos para a vida. Enquanto acreditamos que precisamos de algo externo para nos libertar, continuamos presos. Enquanto buscamos no futuro ou nos outros aquilo que só pode nascer dentro de nós, a porta parece invisível. É como alguém que, diante de um campo aberto, insiste em acreditar que existe um muro que o impede de passar. Mas esse muro é feito de medos, de culpas, de desconfiança, e não da realidade. É por isso que o chamado da porta invisível é também um chamado à lucidez. Enxergar que nada nos separa da vida nova, a não ser nossa própria resistência. E essa resistência se dissolve quando permitimos que a fé guie nossos passos. Não se trata de um convite para abandonar tudo e buscar refúgio em um mundo distante da realidade. Ao contrário, atravessar essa porta é mergulhar ainda mais profundamente na vida, mas com um olhar renovado, com um coração pacificado, com uma confiança que não se abala com as tempestades. A espiritualidade não nos afasta do mundo. Ela nos ensina a vivê-lo de uma maneira mais plena, mais consciente, mais amorosa. A porta que já está aberta não nos transporta para um outro universo, mas nos revela a beleza oculta do universo em que já estamos. É como se, de repente, a luz acendesse em um cômodo que sempre habitamos, mas que até então permanecia escuro. Descobrimos cores, formas, possibilidades que estavam ali o tempo todo, apenas esperando que abríssemos os olhos. Chico Xavier, com sua humildade e sua fé inabalável,
Mostrava que essa travessia é acessível a todos, sem exceções. Não importa a história que carregamos, não importa o peso dos erros cometidos, não importa quantas vezes falhamos. A porta não se fecha por causa das nossas quedas. Ela continua aberta, silenciosa, paciente, aguardando o momento em que teremos coragem de atravessar. É por isso que este chamado não é apenas uma mensagem de consolo, mas também de responsabilidade. Porque quando compreendemos que a porta já está aberta, não podemos mais viver como se estivéssemos trancados. A escolha de entrar é nossa, e cada passo que damos é também um compromisso com uma vida mais verdadeira, mais conectada com a essência divina que nos habita. O chamado da porta invisível é, portanto, o chamado da fé viva. É o convite a perceber que nada falta, que o momento certo é agora, que a oportunidade já nos envolve. É uma voz silenciosa que ecoa dentro de nós dizendo: venha, entre, confie. Essa voz não grita, não exige, não pressiona. Ela apenas se mantém presente, constante, oferecendo sempre a mesma certeza. Você já pode atravessar. Talvez por isso tantas pessoas não a escutem, porque esperam algo espetacular, quando na verdade a espiritualidade fala na linguagem da simplicidade. A verdadeira transformação não acontece em explosões, mas em passos suaves, dados com fé, repetidos com paciência, sustentados pela confiança de que Deus está conosco em cada instante. E agora, ao ouvir esse chamado, talvez você perceba que não é apenas uma reflexão distante, mas um convite pessoal. Essa porta que falamos não é uma ideia abstrata, mas uma realidade em sua vida. Está aberta para que você se reconcilie com sua história, para que deixe o medo para trás, para que confie novamente no futuro. Atravessá-la não significa que não haverá desafios, mas que haverá força para enfrentá-los. Não significa ausência de dor, mas certeza de que a dor não é o fim. Não significa perfeição imediata, mas a coragem de começar um caminho novo com fé. O chamado está feito. A porta já está aberta. A decisão de entrar é sua. Muitos acreditam que precisam esperar o momento certo para mudar de vida, como se houvesse um instante perfeito, em que todos os sinais se alinharão para dar segurança e clareza. Essa crença, porém, se transforma em armadilha. A espera, quando prolongada além da medida, se torna uma prisão invisível. Passamos dias, meses e até anos acreditando que a oportunidade ainda não chegou, que falta algo essencial para dar o próximo passo. E nesse intervalo, a vida continua, o tempo avança e permanecemos imóveis diante de portas já abertas. É nesse ponto que o ensinamento de Chico Xavier se torna luz. Ele nos lembrava de que não devemos condicionar a fé àquilo que esperamos receber do mundo, mas àquilo que já podemos viver agora. Quando esperamos demais, deixamos de perceber que a chance de recomeçar nunca esteve no futuro, mas sempre no presente. A prisão da espera é confortável porque nos poupa do risco. Enquanto acreditamos que ainda não é a hora, nos sentimos justificados em não agir. É como alguém que permanece sentado diante de uma estrada, esperando que o caminho se faça perfeito antes de caminhar. Mas o caminho nunca será perfeito, porque a vida é movimento, imperfeição e aprendizado. A fé não exige garantias, exige entrega. E é justamente nessa entrega que encontramos a libertação. Quantos de nós já adiamos um perdão, uma palavra de amor, uma decisão importante, acreditando que ainda não era o tempo adequado? Quantas oportunidades se perderam porque estávamos esperando o cenário ideal? A vida espiritual não funciona com relógios humanos. O tempo de Deus é agora, e o agora é a única realidade que temos. Quem espera demais não apenas perde oportunidades, mas aprisiona a própria alma em correntes de ilusões. Essa prisão da espera também está ligada ao medo de errar. Pensamos: e se eu atravessar a porta e não encontrar o que procuro? E se eu me arrepender? E se não for isso? Esses questionamentos nascem da insegurança natural do ser humano, mas se tornam obstáculos quando nos impedem de seguir em frente. Chico Xavier nos lembrava que não precisamos temer o erro,
porque até os erros se tornam aprendizado quando vividos com fé. A espiritualidade não nos pede perfeição, pede sinceridade. Enquanto ficamos parados esperando uma certeza impossível, a vida se encarrega de nos mostrar que o único erro verdadeiro é não tentar. A espera se transforma em prisão quando nos paralisa, mas o movimento, mesmo incerto, sempre nos conduz à experiência, e a experiência é o que nos aproxima da verdade. É importante perceber que essa prisão não é feita de grades visíveis, mas de pensamentos recorrentes que se repetem como ecos em nossa mente. Não estou pronto, não tenho forças, preciso esperar mais um pouco. Essas frases, quando alimentadas dia após dia, criam uma teia que nos envolve e nos convence de que estamos impedidos de avançar. Mas o que Chico ensinava é que o progresso espiritual é simples, basta dar o primeiro passo. Esse primeiro passo pode ser silencioso, íntimo, quase imperceptível para os outros, mas dentro de nós ele significa atravessar a porta aberta e escolher a liberdade. A fé nos convida a caminhar mesmo sem ver o final do caminho. Quando aceitamos isso, a prisão da espera começa a ruir e a alma respira aliviada. Muitas pessoas acreditam que esperar é sinal de prudência, mas há uma diferença entre esperar com sabedoria e esperar por medo. A espera sábia é aquela em que cultivamos a paciência enquanto agimos no que é possível. A espera por medo é aquela em que nada fazemos, apenas adiamos indefinidamente a própria transformação. Chico Xavier, em sua vida, foi exemplo de ação constante. Mesmo com doenças, limitações e dores, nunca se deixou paralisar. Sua vida era testemunho de que sempre há algo a fazer, sempre há um passo a dar, sempre há um gesto de amor a oferecer. Essa é a lição que liberta. Não precisamos de cenários perfeitos para agir, precisamos apenas de disposição e fé. Quando a espera se torna prisão, ela nos rouba o presente e nos ilude com promessas de um futuro que talvez nunca venha. Atravessar a porta já aberta é escolher não se deixar enganar por essa ilusão. É reconhecer que o tempo certo não está marcado no calendário, mas pulsa dentro do coração. E quando esse coração decide confiar, não há correntes que resistam. A fé rompe as amarras da espera e transforma a vida em movimento. O convite é claro: não adie mais a sua travessia, porque a liberdade que você procura já está disponível agora. A fé costuma ser confundida com uma ideia abstrata, como se fosse apenas uma crença guardada no pensamento, ou um conjunto de palavras bonitas que repetimos em momentos de dificuldade. Mas a verdadeira fé não se limita ao campo da teoria. Ela é movimento, é prática, é ação que transforma o modo como vivemos e enfrentamos os desafios do dia a dia. Ter fé não significa apenas acreditar que algo vai acontecer. Significa agir como se já fosse possível. Atravessar a porta, mesmo quando ainda não enxergamos o que há do outro lado. Chico Xavier ensinava que a fé é ativa, que ela precisa ser exercida no trabalho constante do bem, na paciência diante das provas, no perdão repetido quantas vezes forem necessárias. A fé que permanece apenas no discurso não passa de ilusão. A fé viva é aquela que nos coloca em marcha, que nos faz caminhar mesmo em meio às incertezas. Essa compreensão muda completamente a forma como olhamos para nossas próprias escolhas. Muitas vezes dizemos que temos fé, mas na prática continuamos paralisados, esperando que as circunstâncias mudem sem que façamos nada para colaborar com essa mudança. É como alguém que se aproxima de uma porta aberta, mas fica parado na soleira, olhando para dentro, sem jamais dar o passo que a atravessa. Esse não é o espírito da fé ensinada pelo Cristo e vivida por Chico. A fé verdadeira é coragem, é confiança que se expressa em gestos, é decisão que rompe a passividade. Não é apenas falar em esperança, mas vivê-la com atos concretos, oferecendo ao próximo o alívio de uma palavra amiga, a força de uma mão estendida, a paciência de um ouvido atento. É importante entender que essa fé em movimento não exige grandiosidade. Não se trata de feitos espetaculares, nem de mudanças súbitas que chamam a atenção do mundo.
Trata-se de passos pequenos, constantes, repetidos, que nos levam sempre adiante. Um sorriso quando tudo parece pesado, uma oração curta antes de dormir, um pensamento de gratidão mesmo em meio às provas. A fé é como um rio em movimento. Mesmo que lentamente, ele sempre segue em frente, sempre encontra novos caminhos, sempre avança em direção ao mar. E é nesse movimento contínuo que a vida espiritual se fortalece, que a alma encontra paz e que o coração se enche de esperança. Chico Xavier viveu essa fé em movimento todos os dias. Ele não ficou aguardando uma condição perfeita para servir. Mesmo doente, cansado, muitas vezes incompreendido, continuava trabalhando, psicografando mensagens, consolando corações, sem jamais se deter. Sua vida é um exemplo claro de que a fé não é passiva, mas uma força que nos leva a agir apesar das limitações. Ele mesmo dizia que quando não fosse possível realizar grandes obras, que ao menos não deixássemos de fazer pequenos gestos de bondade. Essa é a essência da fé viva. Não esperar o momento ideal, mas agir com aquilo que já temos, na medida em que podemos, confiando que Deus completa o que nos falta. Quando transformamos a fé em movimento, começamos a perceber mudanças dentro de nós e ao nosso redor. O coração se fortalece, a mente encontra serenidade e a vida ganha novo sentido. A fé nos coloca em sintonia com a providência divina, e nesse estado, passamos a enxergar oportunidades onde antes víamos barreiras, aprendizados onde antes víamos apenas dores, caminhos onde antes enxergávamos muros. O movimento da fé abre horizontes, expande a consciência e nos mostra que a porta da vida nova não apenas está aberta, mas nos chama a atravessá-la agora. Por isso, é necessário rever constantemente o modo como vivemos a fé. Perguntar a nós mesmos: minha fé é apenas palavra ou é também ação? Tenho atravessado as portas que a vida me apresenta ou permaneço diante delas apenas esperando que alguém me carregue? Cada resposta sincera a essas perguntas é um passo em direção à liberdade espiritual. Porque a fé, quando é apenas teoria, mantém o coração estagnado, mas quando se torna movimento, transforma cada instante em oportunidade de crescimento, cura e renovação. Há uma força escondida no silêncio que poucos conseguem compreender. Vivemos em um mundo de ruídos constantes, de vozes que disputam nossa atenção, de pensamentos que não cessam nem mesmo durante a noite. E, nesse excesso, esquecemos que as respostas mais profundas não chegam com barulho, mas no instante em que aprendemos a aquietar o coração. Chico Xavier sabia disso como poucos. Sua vida foi marcada por longas horas de silêncio, de oração, de escuta atenta às vozes do espírito e às necessidades da alma humana. Ele compreendia que o silêncio não era ausência, mas presença intensa do divino. E é nesse espaço sereno que os caminhos se revelam, que a porta invisível se mostra aberta, aguardando apenas o passo de quem tem fé para atravessá-la. Chico não se apressava em responder. Diante de alguém que buscava consolo, muitas vezes permanecia quieto por instantes, olhando nos olhos, deixando que a própria pessoa sentisse em sua calma a força que emanava de sua fé. Era como se dissesse, sem palavras: a resposta já está dentro de você, basta confiar. Esse silêncio não era vazio, era carregado de amor, de compreensão, de acolhimento. E nesse acolhimento, muitos encontravam coragem para seguir adiante. Quantas vezes acreditamos que precisamos de explicações elaboradas para resolver nossas dúvidas? No entanto, o silêncio de Chico mostrava que, na maioria das vezes, não precisamos de teorias complexas, mas de paz para ouvir o que já ecoa dentro de nós. Esse silêncio também era sua forma de se conectar ao plano espiritual. Ao invés de se perder em debates ou discussões intermináveis, Chico preferia silenciar para ouvir. Não ouvir apenas com os ouvidos, mas com a alma. E foi nesse estado de escuta que recebeu mensagens que confortaram milhares de corações, revelando que o amor é eterno, que a vida não termina no túmulo, que a esperança sempre floresce. O silêncio se tornava ponte entre o mundo material e o espiritual, permitindo que a fé se tornasse não apenas palavra, mas experiência viva.
Esse é um ensinamento que permanece atual. No meio do ruído moderno, precisamos reaprender a silenciar para perceber os sinais que a vida nos envia. Quando pensamos em portas abertas, muitas vezes imaginamos movimentos grandiosos, revelações espetaculares, transformações súbitas. Mas, na verdade, a porta da renovação espiritual se abre em silêncio. Ela não faz alarde, não chama a atenção. Está lá, discreta, esperando que olhemos para dentro e reconheçamos que a travessia depende de nós. O silêncio nos convida a esse mergulho interior, a esse encontro com a fé viva. Sem ele, nos perdemos nas distrações, confundimos caminhos e acreditamos que a porta está trancada. Com ele, aprendemos que a porta sempre esteve diante de nós, clara, simples, acessível. Chico Xavier ensinava pelo exemplo. Seu silêncio era sua maior pregação. Era o espaço onde se manifestava sua humildade, sua confiança em Deus, sua certeza de que não precisava ter todas as respostas, porque o próprio tempo, aliado à fé, se encarregava de esclarecer tudo. Ao olharmos para esse exemplo, podemos nos perguntar: quanto espaço tenho dado ao silêncio na minha vida? Tenho ouvido apenas o ruído externo ou tenho cultivado momentos em que a alma pode falar mais alto? A resposta para essas perguntas indica o quanto estamos dispostos a enxergar os caminhos que já estão abertos. A verdade é que o silêncio nos aproxima de nós mesmos e, consequentemente, de Deus. Ele não é vazio, é plenitude. Ele não é ausência, é presença. Ele não é perda, é ganho. E quando o compreendemos dessa forma, descobrimos que, no silêncio, já encontramos a coragem de atravessar portas que antes pareciam inacessíveis. Foi assim que Chico viveu e ensinou. É assim que podemos viver também, transformando o silêncio em instrumento de fé, em chave de compreensão e em força de travessia. Quantas vezes você acreditou que a vida lhe negava caminhos, que as oportunidades estavam bloqueadas, que não havia saída para a dor que carregava? Essa é a ilusão mais comum da alma. Imaginar que a porta está fechada, quando, na verdade, ela já se encontra aberta. O que cria essa falsa percepção não é a realidade, mas os medos que nos envolvem, as dúvidas que nos paralisam, as culpas que nos consomem. É como alguém que se coloca diante de uma porta destrancada, mas insiste em não tocá-la, por acreditar que ela está selada para sempre. Essa crença se torna um véu espesso, impedindo que vejamos a verdade simples. Deus não nos fecha caminhos, é nossa mente que constrói muros. Chico Xavier compreendia essa fragilidade humana e a enfrentava com palavras de consolo. Ele sabia que a maioria das pessoas se prendia à ideia de que não era digna de atravessar a porta da renovação. Muitos diziam: sou pecador demais, não mereço perdão, minha chance já passou. E, no entanto, Chico repetia que nunca é tarde, que o amor divino é infinito, que a porta da misericórdia está sempre aberta. A ilusão da porta fechada nasce do julgamento severo que fazemos de nós mesmos, da crença de que nossos erros são maiores do que a bondade de Deus. Mas a espiritualidade nos recorda de que não existe queda tão profunda que não possa ser resgatada pela fé sincera. Essa ilusão também é alimentada pelo medo do desconhecido. Olhamos para o outro lado da porta e, por não sabermos exatamente o que nos espera, concluímos que é mais seguro permanecer onde estamos, mesmo que seja no sofrimento. A mente prefere a dor conhecida à liberdade incerta, mas Chico lembrava que a fé é justamente atravessar a incerteza com confiança. A porta não está fechada, ela apenas exige coragem. Cada passo dado com fé desmonta as paredes que o medo construiu. É nesse movimento que descobrimos que não havia prisão real, apenas grades imaginárias criadas pelo receio de mudar. Outra forma dessa ilusão é acreditar que a porta só se abrirá quando um milagre grandioso acontecer. Esperamos sinais extraordinários, transformações instantâneas, mudanças dramáticas. Mas a espiritualidade trabalha em silêncio, de forma suave, no ritmo da nossa própria disposição. A porta não precisa ser arrombada porque já está aberta. Basta empurrá-la com um gesto simples da confiança. Esse gesto pode ser uma oração sincera,
um pedido de perdão, um ato de caridade, uma decisão de seguir adiante. Não é o tamanho da ação que importa, mas a fé com que é realizada. Chico Xavier dizia que até mesmo uma prece singela feita com o coração é suficiente para abrir horizontes que antes pareciam inacessíveis. A ilusão da porta fechada se desfaz quando percebemos que Deus não nos abandona. Ele não coloca trancas em nossa evolução, não cria obstáculos para nossa liberdade. O que sentimos como barreira é, na verdade, reflexo de nossas próprias inseguranças. Quando compreendemos isso, o peso começa a se dissolver e a vida ganha leveza. Descobrimos que a travessia não exige perfeição, mas entrega. Não pede garantias, pede confiança. Não espera grandes conquistas, mas passos firmes, mesmo que pequenos. E de passo em passo, vamos atravessando a porta que sempre esteve aberta, mas que parecia fechada porque nossos olhos não estavam prontos para ver. Assim, a grande lição é esta: não confie nas ilusões que o medo e a dúvida criam. Não aceite como verdade as vozes que dizem que você não pode, que não merece, que não é capaz. Essas vozes não vêm de Deus, mas das sombras que alimentamos em nossa mente. A luz da fé mostra a realidade. A porta está aberta, sempre esteve, sempre estará. E o único que pode impedi-lo de entrar é você mesmo. Ao reconhecer essa verdade, a ilusão se desfaz, o coração se abre e a vida se transforma. A espiritualidade não se limita a momentos específicos de oração ou às paredes de um centro religioso. A vida inteira é templo, e cada instante é oportunidade de entrar nesse espaço sagrado que está sempre aberto. Muitas pessoas acreditam que só podem encontrar Deus em lugares de silêncio absoluto ou em ocasiões especiais, mas Chico Xavier demonstrava que o divino se revela no cotidiano simples, nos gestos repetidos de cada dia, nas atitudes discretas que carregam amor. A porta da espiritualidade não se encontra distante. Em um futuro ideal ou em um espaço separado da rotina, ela está no presente, nas pequenas escolhas que fazemos enquanto trabalhamos, convivemos, sofremos e amamos. Quando compreendemos isso, a vida comum deixa de ser apenas um conjunto de tarefas mecânicas e se transforma em uma liturgia silenciosa, uma prece constante, um encontro diário com a fé viva. É no cuidado com a família, na palavra amiga ao vizinho, no esforço de suportar as dificuldades sem perder a esperança, que a porta da espiritualidade se abre em plenitude. Não precisamos aguardar experiências sobrenaturais para sentir a presença de Deus. Ele se manifesta no simples ato de perdoar, de agradecer, de ajudar. Chico Xavier sempre ressaltava que a caridade é a oração em movimento e que ninguém está tão distante de Deus a ponto de não poder começar com pequenos gestos. Preparar um alimento com amor, escutar alguém com paciência, tratar com respeito aqueles que cruzam nosso caminho. Cada uma dessas atitudes é como atravessar uma porta que nos leva a uma consciência mais ampla da vida. Quando enxergamos o cotidiano como templo, a visão sobre os problemas também muda. As dificuldades deixam de ser castigos e passam a ser lições. A dor não é mais apenas sofrimento, mas oportunidade de crescimento. O trabalho cansativo não é perda de tempo, mas chance de servir. Essa mudança de perspectiva nos faz perceber que não existe momento vazio de significado. Cada instante é campo fértil para plantar fé, esperança e amor. E ao cultivar esses valores, a alma percebe que não precisa buscar longe aquilo que já está ao alcance das mãos. A espiritualidade deixa de ser um lugar distante e se torna companheira constante. Chico Xavier, mesmo diante de tantas provas, nunca deixou de viver essa espiritualidade cotidiana. Sua vida era marcada por gestos simples, mas cheios de grandeza. Ele mostrava que não é preciso títulos, posses ou reconhecimento para estar em sintonia com o divino. A verdadeira fé não se mede por aparências externas, mas pela forma como tratamos os outros, pela paciência que demonstramos, pela bondade que praticamos, mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o templo aberto do cotidiano, um espaço invisível, mas real,
onde a presença de Deus se manifesta em cada detalhe da vida. Ao compreender essa verdade, passamos a perceber que nunca estivemos fora desse templo. Não há portas fechadas para quem deseja viver com fé. Tudo o que é necessário já está presente: a vida, o instante, o coração. E é nesse coração que a espiritualidade se constrói, tijolo por tijolo, gesto por gesto, até se tornar morada permanente da paz. Ver o cotidiano como templo aberto é reconhecer que o sagrado está sempre acessível, sempre ao alcance, esperando apenas que o vivamos com consciência. Assim, a vida comum se torna extraordinária e cada dia, por mais simples que pareça, se revela como oportunidade de atravessar a porta da fé. Muitos conhecem as grandes passagens da vida de Chico Xavier, as psicografias que reuniram multidões e os relatos que encheram auditórios de esperança. Mas há histórias mais discretas, vividas longe das câmeras e dos holofotes, que revelam ainda mais sua essência de amor e compaixão. São momentos em que Chico, com simplicidade, se tornou ponte entre a dor humana e o consolo espiritual. Episódios que quase se perderiam no tempo, se não fosse a lembrança viva de quem os presenciou, e que demonstram que a porta da esperança nunca se fecha para aqueles que procuram com fé. Conta-se que certa vez, ao final de um dia longo e cansativo, Chico foi procurado por uma mãe aflita que havia perdido o filho em circunstâncias trágicas. Ela não buscava uma mensagem psicografada, apenas queria ser ouvida. Chico, exausto, poderia ter encerrado o atendimento, mas permaneceu sentado com ela por horas, ouvindo seu pranto, segurando suas mãos, oferecendo apenas silêncio e um olhar de ternura. No final, aquela mãe disse que sentia como se tivesse conversado com o próprio filho. A porta do consolo não se abriu em palavras, mas na presença amorosa de um coração disposto a acolher. Esse episódio simples e oculto mostra como o consolo se manifesta de formas inesperadas, sem espetáculo, mas com profundidade. Em outra ocasião, um homem desesperado entrou no centro espírita decidido a pôr fim à própria vida naquela noite. Chico o recebeu com serenidade, ofereceu-lhe água, um pão simples, e o abraçou como se o conhecesse desde sempre. Não houve discurso longo, nem revelações impressionantes. Houve apenas humanidade, compaixão e fé traduzida em gestos. Esse homem mais tarde testemunhou que aquele abraço o fez desistir da ideia de acabar com a própria vida. Mais uma vez, a porta aberta não estava em promessas distantes, mas em um gesto imediato de amor silencioso. Essas histórias, que não costumam ser contadas nos livros ou programas de televisão, mostram o verdadeiro rosto da fé viva. Elas revelam que a espiritualidade se manifesta na prática do bem, em pequenos atos que têm poder de mudar destinos. E mostram também que Chico não precisava de momentos grandiosos para cumprir sua missão. Cada encontro, cada lágrima enxugada, cada mão apertada era oportunidade de abrir portas invisíveis no coração das pessoas. Sua grandeza estava justamente em não se considerar grande, em agir como instrumento de algo maior que fluía através dele. Ao relembrar esses episódios, somos convidados a refletir. Quantas portas podemos abrir também em nosso cotidiano? Talvez não tenhamos o dom da psicografia ou a notoriedade de Chico, mas temos a capacidade de oferecer escuta, abraço, palavra de consolo. Esses gestos, muitas vezes, salvam vidas, renovam esperanças e mostram que o amor de Deus nunca se ausenta. As histórias de Chico são lembretes vivos de que a consolação não precisa esperar pelo extraordinário. Ela se manifesta no ordinário, no simples, no humano. E é exatamente aí que a espiritualidade encontra sua maior força. Muitos se aproximam da porta já aberta, mas permanecem imóveis diante dela porque carregam pesos que os impedem de avançar. Esses pesos não são visíveis aos olhos, mas são reais no coração. Ressentimentos acumulados, culpas não resolvidas, medos que crescem com o tempo, lembranças que se transformaram em correntes. É como alguém que tenta caminhar com uma mochila cheia de pedras. A porta está logo à frente, mas o fardo torna o passo quase impossível. Chico Xavier dizia que o perdão, a aceitação e a confiança em Deus
São os instrumentos que aliviam esse peso, permitindo que a travessia aconteça com mais leveza. O problema não é a porta estar distante, mas o excesso de bagagem que insistimos em levar. Um dos pesos mais comuns é o ressentimento. Guardamos mágoas como se fossem provas de que fomos injustiçados e acabamos nos prendendo a essas lembranças dolorosas. O ressentimento corrói por dentro e faz a porta parecer fechada, quando, na verdade, ela nunca deixou de estar aberta. Atravessar exige largar essas mágoas, soltar as mãos do passado e confiar que o futuro pode ser diferente. O perdão não é para justificar erros, mas para libertar o coração que deseja seguir. Enquanto a mágoa ocupa espaço, a fé não encontra lugar para florescer. Outro peso poderoso é a culpa. Quantos se paralisam diante da porta porque acreditam não serem dignos de atravessá-la? Pensam nos erros cometidos, nos caminhos equivocados, nas oportunidades perdidas e concluem que já não há salvação para eles. Mas a espiritualidade ensina que a misericórdia divina é infinita e que a cada dia somos convidados a recomeçar. Chico lembrava que ninguém está tão caído que não possa se levantar. A culpa só se transforma em prisão quando não a usamos como aprendizado. Quando aceitamos que erramos e decidimos agir diferente, a culpa perde seu peso e se transforma em força para seguir. O medo também é uma pedra pesada nessa caminhada. Medo do desconhecido, medo de fracassar, medo de perder. O medo paralisa, e enquanto ele domina, preferimos ficar parados no lugar seguro, mesmo que seja um lugar de dor. Mas a fé é o antídoto contra o medo. Ela não elimina os riscos, mas nos dá coragem para enfrentá-los. Atravessar a porta é sempre um ato de coragem, e essa coragem só nasce quando confiamos que Deus caminha conosco, que não estamos sozinhos, que o outro lado da porta é sempre um espaço de aprendizado e crescimento. Existem ainda os pesos das comparações, das expectativas alheias, das exigências que nos impomos. Muitas vezes, deixamos de atravessar a porta porque acreditamos que precisamos ser perfeitos para fazê-lo. Mas Chico Xavier nos lembrava que a espiritualidade se constrói passo a passo, com humildade. A perfeição não é exigida, apenas sinceridade. A porta se abre para todos e ninguém precisa chegar a ela carregando títulos ou conquistas. Basta chegar com o coração disposto. Quando começamos a soltar esses pesos, percebemos que a travessia não é tão difícil quanto imaginávamos. A porta sempre esteve ali, esperando. Somos nós que demoramos a aceitar que não precisamos carregar o mundo nas costas para atravessá-la. A fé é justamente o gesto de deixar para trás o que não serve mais, de confiar que aquilo que precisamos será providenciado ao longo do caminho. E ao atravessar, descobrimos uma leveza nova, um alívio que não vem da ausência de problemas, mas da presença da confiança em algo maior. Assim, o convite é claro. Olhe para os pesos que carrega e pergunte-se quais deles já podem ser deixados no chão. Cada pedra largada é um passo mais próximo da liberdade. Cada fardo abandonado é um espaço aberto para que a fé floresça. A porta está aberta e a travessia só depende de quanta coragem temos de aliviar o coração. Muitas vezes, acreditamos que ainda estamos diante de portas fechadas, quando, na verdade, já atravessamos várias delas sem perceber. O problema é que nossa mente, acostumada a esperar acontecimentos grandiosos, não reconhece os sinais sutis de transformação que já se manifestam em nossa vida. Chico Xavier nos lembrava de que a espiritualidade não se apresenta em espetáculos, mas em detalhes que parecem pequenos, mas que carregam grandeza. Quantas vezes você superou uma dor que parecia insuportável? Quantas vezes acreditou que não conseguiria perdoar e, de repente, sentiu o coração mais leve? Esses são sinais claros de que você já atravessou portas importantes. O reconhecimento desses momentos nos fortalece, porque nos mostra que não estamos parados, mas em constante movimento de evolução. Os sinais de uma porta já atravessada podem ser encontrados em mudanças de percepção. Quando antes havia desespero, e hoje há serenidade, mesmo que ainda haja dificuldades, isso é um sinal. Quando antes havia impaciência,
e hoje existe mais calma diante das provas, isso é outro sinal. Quando antes você reagia com mágoa e hoje consegue compreender com mais empatia, a porta já foi cruzada. É preciso aprender a valorizar essas conquistas invisíveis, porque elas mostram que a fé não é estática, mas uma força silenciosa que vai nos transformando pouco a pouco. E essa transformação, mesmo quando não é percebida, nos conduz a novas etapas da vida espiritual. Outro sinal importante está no modo como enxergamos as adversidades. Antes, cada problema era visto como obstáculo intransponível. Agora, passamos a percebê-los como oportunidades de crescimento. Essa mudança de olhar é um sinal de que a alma já atravessou a porta do entendimento. Chico Xavier dizia que a dor é uma professora paciente, que nos oferece lições valiosas quando decidimos aprender com ela. Quando conseguimos agradecer mesmo em meio ao sofrimento, estamos diante de uma porta já atravessada, porque o coração aprendeu a confiar além das circunstâncias. É comum que muitas pessoas não reconheçam essas mudanças e, por isso, sintam-se estagnadas. Mas a verdade é que todos, em algum nível, já atravessaram portas invisíveis. O simples fato de buscar consolo, de refletir sobre a fé, de desejar uma vida melhor, já é sinal de que um passo foi dado. Não subestime a força dos pequenos avanços. Cada oração feita com sinceridade, cada lágrima oferecida a Deus, cada ato de bondade é um sinal de que a porta está sendo atravessada. E ao perceber esses sinais, nossa confiança aumenta, nossa esperança se renova e seguimos adiante com mais coragem. Reconhecer os sinais também nos ajuda a não desistir. Muitas vezes a travessia é lenta e exige paciência. Se olhamos apenas para o que falta, nos desanimamos. Mas, se olhamos para o que já foi conquistado, encontramos motivos para continuar. A fé cresce quando reconhecemos que já caminhamos mais do que imaginávamos. A espiritualidade se fortalece quando entendemos que cada passo importa, que cada conquista, por menor que pareça, nos aproxima da plenitude. A porta não é atravessada de uma vez só, mas em movimentos sucessivos de coragem e entrega. E cada sinal é prova de que não estamos parados, mas em marcha constante. Assim, é essencial desenvolver a sensibilidade para perceber esses sinais. Eles são lembretes de que Deus está presente, de que a espiritualidade age em nossa vida, de que não estamos sozinhos. A porta já foi atravessada em muitos momentos, e perceber isso nos dá certeza de que outras travessias também serão possíveis. O caminho não é feito de saltos grandiosos, mas de passos firmes, um após o outro. Reconhecer os sinais é reconhecer que a fé já está em ação, que a vida já está sendo transformada e que a porta da renovação espiritual não é promessa distante, mas realidade viva em cada instante. Quando falamos em atravessar portas espirituais, muitos imaginam rituais complexos, fórmulas secretas ou segredos reservados apenas a alguns poucos escolhidos. Mas Chico Xavier nos lembrava que a verdadeira chave é simples, acessível e universal: a caridade. Não a caridade feita por vaidade, para ser vista e reconhecida, mas aquela silenciosa, que nasce do coração e se oferece sem esperar nada em troca. Cada gesto de caridade é um movimento concreto que nos aproxima de Deus e nos coloca em sintonia com a vida maior. Quando estendemos a mão a alguém, não estamos apenas ajudando, estamos abrindo portas dentro de nós mesmos, derrubando muros de egoísmo, iluminando espaços que antes estavam sombrios. É por isso que a caridade é chamada de chave natural, porque não precisa ser forçada, não exige segredos, apenas sinceridade. Chico demonstrava isso diariamente. Não se limitava às psicografias que consolavam milhares de famílias, mas também oferecia atenção aos pequenos pedidos, distribuía alimentos, partilhava seu tempo e até mesmo dividia o pouco que tinha. Ele vivia para os outros, e sua vida era testemunho de que a caridade não exige abundância material, mas abundância de amor. Esse é o segredo que muitos deixam escapar. A porta da fé não se abre com discursos, mas com gestos.
A oração sem caridade é palavra ao vento, mas a caridade é oração em movimento, é fé transformada em vida. Cada vez que praticamos a caridade, atravessamos um pouco mais a porta da renovação. A caridade também tem o poder de quebrar cadeias interiores. Muitas vezes, ficamos presos em nossas próprias dores, acreditando que não há saída para os sofrimentos que carregamos. Mas quando nos dedicamos a aliviar a dor do outro, algo em nós também se liberta. É como se, ao enxugar as lágrimas de alguém, estivéssemos lavando as nossas próprias feridas. Ao compartilhar um pouco do que temos, descobrimos que recebemos muito mais em retorno. A caridade é, portanto, um caminho de cura mútua. Ajuda quem recebe e transforma quem oferece. Essa dinâmica revela que a porta nunca esteve fechada. Somos nós que deixamos de atravessá-la porque nos concentramos apenas em nós mesmos. Outro aspecto poderoso da caridade é sua simplicidade. Não se trata de grandes obras, mas de pequenos gestos que, somados, mudam vidas. Um sorriso, uma palavra de incentivo, um prato de comida, um telefonema para alguém que se sente só. Essas pequenas atitudes, quando feitas com sinceridade, se tornam chaves capazes de abrir portas imensas. Chico insistia nisso: se não podemos fazer tudo, façamos ao menos algo. O mundo não muda de uma vez, mas a cada gesto de caridade, ele se torna um lugar mais humano e mais próximo do que Deus sonhou para nós. Praticar a caridade é também um ato de fé. É acreditar que o bem sempre volta, que o amor nunca é em vão, que aquilo que damos de coração se multiplica de formas que nem sempre conseguimos medir. É atravessar a porta sem medo de perder, porque entendemos que no ato de doar encontramos o verdadeiro ganho. E esse ganho não é material, mas espiritual. É a paz que se instala no coração. É a alegria serena de saber que a vida tem sentido quando é compartilhada. A caridade, nesse sentido, não é apenas uma chave. É também o próprio caminho que nos leva a portas ainda maiores, a horizontes ainda mais amplos. Por isso, quando pensamos em qual atitude pode nos aproximar de Deus, não precisamos complicar. A resposta é simples: pratique a caridade. Não importa se é algo pequeno ou grande, se é visível ou escondido. O que importa é a sinceridade do coração. Cada ato de caridade é uma porta aberta, e ao atravessá-la, percebemos que não caminhamos sozinhos, mas em comunhão com a fé, com a esperança e com o amor divino que nos sustenta. Essa é a chave natural, sempre disponível, sempre ao alcance, sempre pronta para abrir os caminhos que nos levam a uma vida mais plena. Chico Xavier nunca limitou sua visão ao presente imediato. Seus olhos alcançavam horizontes que iam além do tempo, e seu coração percebia o futuro da humanidade como um campo fértil em constante transformação. Ele acreditava que a dor e os desafios do agora eram apenas etapas necessárias de um processo maior, onde cada experiência serviria para nos aproximar da luz. Quando muitos viam apenas tragédias e crises, Chico falava em esperança, em regeneração, em um mundo novo que nasceria das escolhas que fazemos hoje. Sua confiança não era ingênua, mas enraizada na certeza de que o amor é força indestrutível e de que, mesmo diante das maiores sombras, a humanidade caminha rumo à luz. Esse olhar de futuro não era feito de previsões espetaculares, mas de uma compreensão profunda do processo evolutivo. Chico dizia que não estamos destinados ao fracasso, mas ao aprendizado. A Terra, segundo ele, é a escola de almas, e cada um de nós está matriculado nesse curso de crescimento espiritual. Os conflitos, as guerras, as dores coletivas não são provas da falência da humanidade, mas exercícios difíceis que nos ensinam a escolher entre o egoísmo e a fraternidade. Ao pensar no futuro, Chico não enxergava apenas destruição, mas um tempo de reconstrução, onde a solidariedade se tornaria regra e não exceção. A porta para esse futuro já está aberta, e cabe a nós atravessá-la com atitudes de fé e amor. Chico lembrava que esse futuro de regeneração não surgirá de um dia para o outro. Ele será construído pouco a pouco, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Cada ato de bondade que realizamos hoje é uma semente que germinará no mundo de amanhã.
Cada escolha de amor diante do ódio é uma porta atravessada em direção a esse futuro. É por isso que ele insistia tanto na importância da disciplina espiritual e da prática da caridade. Porque o futuro não é uma promessa distante, mas uma consequência direta daquilo que fazemos no presente. A fé, nesse sentido, é também compromisso com o amanhã. Ao falar do futuro, Chico também nos ensinava a vencer o medo. Muitos temem o que está por vir, imaginam catástrofes e acreditam que nada pode ser feito. Mas, para ele, o futuro não deve ser temido, deve ser construído. O medo paralisa, mas a esperança mobiliza. E essa esperança não é ilusória, é a força que nos impulsiona a continuar mesmo quando tudo parece difícil. O futuro da humanidade, segundo Chico, depende da soma dos pequenos esforços de cada coração que escolhe o bem. Não é responsabilidade de poucos iluminados, mas de todos nós. Cada vida é peça indispensável na engrenagem desse grande destino. Esse olhar profético de Chico Xavier nos desafia a assumir nossa parte. Se acreditamos em um mundo melhor, precisamos ser construtores dele agora. Se desejamos um amanhã de paz, precisamos ser hoje mensageiros da paz. Se sonhamos com um futuro sem muros de ódio, precisamos começar derrubando os muros que erguemos dentro de nós mesmos. O futuro já está em nossas mãos, e cada gesto é uma decisão de aproximá-lo ou adiá-lo. Chico não nos chamava apenas a acreditar em um futuro luminoso, mas a vivê-lo no presente, como se a porta da regeneração já estivesse diante de nós. Assim, ao refletir sobre o olhar de Chico, compreendemos que a humanidade não está perdida. Estamos apenas em processo, em travessia, em aprendizado. O futuro não é sentença, é possibilidade, e essa possibilidade se concretiza cada vez que alguém escolhe o amor em vez do ódio, a fé em vez do desespero, a esperança em vez do medo. A porta para o futuro da humanidade já está aberta, e entrar por ela é responsabilidade de cada um. Com essa consciência, percebemos que o amanhã começa agora, e que o que fazemos hoje ecoará para sempre. Diante da porta já aberta, muitos ainda hesitam. Não porque ela esteja fechada, mas porque o outro lado é desconhecido. O ser humano, em sua fragilidade, prefere o terreno familiar, mesmo quando este é doloroso, a arriscar-se em um espaço novo que não sabe como será. É nesse ponto que a coragem se torna indispensável. Chico Xavier dizia que a fé é sempre um salto de confiança, porque não temos garantias materiais sobre o amanhã, apenas a certeza interior de que Deus não nos abandona. Entrar no desconhecido não é negar os medos, mas atravessá-los. É olhar para a incerteza e escolher avançar, acreditando que a providência divina sustenta cada passo. Essa coragem não nasce de nós mesmos, mas da confiança que cultivamos em um amor maior do que qualquer temor. A vida espiritual é, em essência, um convite permanente a sair da zona de conforto. Quantos se acostumam à dor, à solidão, ao ressentimento, apenas porque já se habituaram a essas condições? O novo parece ameaçador, mesmo quando representa liberdade. A coragem de atravessar a porta é a decisão de não viver mais preso ao que nos aprisiona, de arriscar-se a experimentar a paz, a esperança e o recomeço. Chico nos ensinava que o desconhecido, quando vivido com fé, deixa de ser ameaça e se torna oportunidade. É no espaço ainda não explorado que a alma cresce, que a confiança se fortalece, que a vida encontra novos sentidos. Essa coragem também exige desprendimento. Muitas vezes, o que nos impede de entrar não é apenas o medo, mas o apego ao que conhecemos. Apegamo-nos a velhas dores, a hábitos nocivos, a lembranças que já deveriam ter sido deixadas para trás. Permanecemos diante da porta, olhando para trás, incapazes de soltar o que não serve mais. Mas atravessar exige deixar, abrir mão, confiar que o novo será melhor, ainda que diferente. Chico lembrava que a espiritualidade é movimento, e o movimento só acontece quando soltamos o que nos prende. É a coragem de largar as amarras que nos permite sentir a leveza da travessia. É verdade que nem sempre o outro lado da porta traz facilidades imediatas. Muitas vezes, ao atravessá-la, encontramos novas provas, novos desafios.
Mas mesmo essas dificuldades são diferentes, porque são vividas com a consciência de que não estamos sozinhos. A fé nos dá coragem para enfrentar o desconhecido, não porque elimina os problemas, mas porque nos fortalece diante deles. Chico repetia que ninguém caminha desamparado, que cada passo é amparado pela presença invisível de amigos espirituais e pelo amor de Deus. Quando acreditamos nisso, o medo perde força e a coragem floresce. Entrar no desconhecido também é confiar que não precisamos ver todo o caminho para começar a andar. A porta se abre para o primeiro passo, e somente depois de atravessá-la, novos horizontes se revelam. Esse é o movimento natural da fé: dar o passo no escuro e perceber que a luz surge à medida que caminhamos. A coragem de atravessar a porta é, portanto, o reconhecimento de que a vida espiritual não é um mapa completo entregue de antemão, mas uma jornada que se desenha passo a passo, sempre sustentada pela confiança em Deus. A grande lição é que a coragem não é ausência de medo, mas decisão de não se deixar dominar por ele. É permitir-se caminhar mesmo com o coração acelerado, mesmo com dúvidas, mesmo sem todas as respostas. E atravessar a porta aberta, confiando que o amor divino é maior do que qualquer incerteza. E quando damos esse passo, descobrimos que o desconhecido não era um abismo, mas um novo começo. A coragem de entrar é a chave que transforma a vida, porque revela que não há escuridão que a luz da fé não possa iluminar. Atravessar a porta da fé não significa depender de luzes externas ou esperar que alguém venha nos guiar pela mão. A maior descoberta espiritual é perceber que já carregamos dentro de nós a centelha capaz de iluminar cada passo. Chico Xavier dizia que a consciência tranquila é a melhor companheira de jornada, porque quando agimos em sintonia com o amor e a bondade, nosso próprio coração se torna lâmpada no escuro. Essa luz interior não é fruto de títulos, posições ou reconhecimento humano, mas da sinceridade com que buscamos o bem. Ela não se apaga diante das dificuldades, porque não vem de fora, mas da essência divina que habita em cada um de nós. O problema é que muitos ainda acreditam que precisam encontrar luz em outros lugares. Correm atrás de respostas prontas, de milagres espetaculares, de líderes que prometem atalhos, sem perceber que a verdadeira claridade nasce dentro da alma. É como alguém que, com uma vela acesa nas mãos, caminha em círculos na escuridão, pedindo que outros tragam fogo. A luz que ilumina o caminho já está ali, esperando apenas ser reconhecida e utilizada. Chico nos lembrava que Deus não nos abandonaria ao acaso, sem recursos para a caminhada. Colocou em nós a consciência, a intuição, a capacidade de amar. Esses são os faróis que nos guiam mesmo nas noites mais densas. Essa luz interior se fortalece cada vez que escolhemos o bem, mesmo em situações pequenas. Um gesto de paciência quando tudo pede impaciência, uma palavra de apoio quando seria mais fácil criticar, uma oração silenciosa quando a revolta parece querer dominar. Cada ato de bondade é como óleo colocado na chama da nossa lâmpada interior, e quanto mais alimentamos essa chama, mais claros se tornam os caminhos à frente. Não significa que deixaremos de enfrentar desafios, mas significa que já não precisaremos tatear na escuridão, porque a luz dentro de nós mostrará a direção certa. Chico Xavier foi um exemplo dessa iluminação íntima. Mesmo em meio às dificuldades físicas, às doenças, às incompreensões, nunca deixou de irradiar serenidade. Sua luz não vinha da ausência de problemas, mas da confiança inabalável em Deus. Ele nos ensinava, com sua vida, que a verdadeira claridade não depende do que acontece ao redor, mas do que cultivamos no íntimo. Essa é a diferença entre viver perdido no escuro e caminhar com segurança. Não é a escuridão externa que define nossa visão, mas a intensidade da luz que deixamos brilhar dentro de nós. E essa luz não é exclusiva de alguns poucos iluminados. Está presente em cada ser humano, esperando ser acesa e fortalecida. Todos nós temos a capacidade de iluminar nossa própria jornada e, ao mesmo tempo, irradiar claridade para quem caminha ao nosso lado. Quando reconhecemos isso, deixamos de ser dependentes do que está fora
e passamos a confiar no que já carregamos dentro. A espiritualidade nos mostra que a vida é menos sobre buscar claridade externa e mais sobre aprender a expandir a luz que já existe em nós. Atravessar a porta, então, é confiar nessa luz. É dar passos mesmo quando o mundo parece incerto, porque sabemos que, dentro de nós, há uma chama que nunca se apaga. Essa luz não é nossa no sentido de posse, mas é reflexo do amor de Deus que habita em cada coração. E quando a utilizamos para iluminar o caminho, percebemos que nunca caminhamos sozinhos, porque essa mesma luz também se reflete nos outros, criando uma rede de claridade que sustenta a humanidade inteira. Chegar diante da porta é apenas o início. A travessia real acontece quando decidimos entrar, e esse movimento só se completa com a fé. Mas aqui é preciso compreender algo essencial. A fé não é um pensamento otimista ou uma frase repetida em momentos difíceis, mas um ato de entrega profunda. É confiar mesmo quando não há garantias visíveis. É dar o passo sem enxergar o chão. É acreditar que a mão invisível de Deus sustenta cada instante. Chico Xavier dizia que a fé é o leme que conduz a embarcação em meio às tempestades. Sem ela, ficamos à deriva, presos ao medo e à incerteza. Com ela, encontramos direção, mesmo quando tudo ao redor parece desordem. Entrar com fé é deixar de controlar cada detalhe e aceitar que a vida tem um curso maior do que nossa compreensão. Esse ato de entrega não significa passividade. Pelo contrário, exige coragem e decisão. É fácil confiar quando tudo vai bem, quando os horizontes estão claros, quando o caminho é tranquilo. Difícil é atravessar a porta da fé em meio à noite escura, quando a mente grita dúvidas e o coração teme o pior. Mas é justamente nesse cenário que a fé mostra sua verdadeira força. Entregar-se é parar de lutar contra a vida como se fosse inimiga e aceitar que até os desafios trazem ensinamentos. É compreender que nada acontece por acaso, que cada experiência tem propósito, que cada lágrima carrega lições escondidas. E ao perceber isso, a alma se pacifica, porque entende que não está sozinha nem perdida. A entrega também envolve humildade. Muitas vezes queremos impor a Deus nossos planos, exigir respostas rápidas, pedir que tudo aconteça conforme nossa vontade. Mas a fé verdadeira nos convida a dizer: seja feita a tua vontade. Essa frase, quando dita com sinceridade, abre caminhos que jamais imaginaríamos. Não é resignação cega, mas confiança ativa. É acreditar que, mesmo quando as coisas não acontecem como desejamos, elas ainda servem ao nosso crescimento. Entrar com fé é, portanto, aceitar a condução divina, mesmo que ela nos leve por estradas que não compreendemos de imediato. Chico viveu essa entrega em silêncio e simplicidade. Quantas vezes, diante de dificuldades imensas, ele escolheu confiar em vez de se revoltar. Ele sabia que lutar contra a vida era fechar-se diante da porta, enquanto entregar-se era atravessá-la. Seu exemplo nos mostra que não há situação tão sombria que não possa ser iluminada pela confiança. A entrega não elimina a dor, mas transforma a maneira como a sentimos. Tira o peso do desespero e coloca no coração a certeza de que existe um sentido maior em tudo. Ao compreender a fé como entrega, deixamos de procurar certezas absolutas e começamos a caminhar com confiança serena. A vida deixa de ser um campo de batalhas perdidas e se torna um espaço de aprendizado contínuo. Entrar com fé é reconhecer que não controlamos tudo, mas que somos sempre amparados. É caminhar sabendo que a porta não nos leva ao vazio, mas a uma nova forma de viver, mais leve, mais consciente, mais próxima do amor divino. É esse movimento que transforma não apenas a nossa vida, mas também a vida de todos que cruzam nosso caminho, porque a fé vivida com entrega contagia, inspira e abre novas portas em outros corações. Não existe momento da existência em que a renovação esteja fora de alcance. A vida nova não é promessa distante, não depende de circunstâncias externas perfeitas, não exige que sejamos impecáveis para começar. Ela está disponível agora,
como uma porta aberta que jamais se fecha. O que muitas vezes acontece é que não acreditamos ser dignos de atravessá-la, ou imaginamos que precisamos esperar algo grandioso para dar o primeiro passo. Mas Chico Xavier nos ensinava que a misericórdia divina não conhece trancas. O amor de Deus não coloca condições para nos receber. Sempre há espaço para o recomeço. Sempre há tempo para escolher de novo. Sempre há chance de escrever uma história diferente. Essa certeza é a maior prova de que não caminhamos sem direção. A vida nova se manifesta toda vez que escolhemos perdoar, em vez de alimentar ressentimentos. Ela começa quando optamos por agradecer em vez de reclamar, quando decidimos confiar em vez de nos entregar ao medo. Cada escolha, por mais simples que seja, é um passo que nos aproxima dessa porta aberta. E o mais impressionante é que ela nunca se fecha. Não importa quantas vezes tenhamos hesitado ou recuado. Podemos parar diante dela 1000 vezes, e 1000 vezes ela continuará ali, paciente, aguardando a nossa decisão. Essa é a grandeza da misericórdia divina. Nunca nos abandona, nunca desiste de nós, nunca fecha o acesso à esperança. Chico Xavier, em sua caminhada, foi testemunha dessa realidade. Quantas pessoas chegaram até ele acreditando que suas vidas já estavam arruinadas, que não havia mais solução para suas dores. E, no entanto, saíam de sua presença renovadas, sentindo que ainda havia sentido em continuar. A porta da vida nova se abria para elas no instante em que escolhiam acreditar. Não era Chico quem oferecia essa porta, mas sua fé era tão viva que ajudava cada um a enxergar aquilo que já estava diante de si. O que ele fazia era acender luzes em corações escurecidos, mostrando que a fé, quando vivida com sinceridade, revela possibilidades infinitas. Essa porta sempre aberta é também um convite à responsabilidade. Se podemos recomeçar a qualquer momento, não há desculpas para permanecer na estagnação. Deus nos oferece continuamente novas chances, mas somos nós que precisamos aproveitá-las. A vida nova não cairá em nosso colo sem esforço. Ela se constrói com passos de fé, com disciplina, com perseverança. Cada manhã é uma oportunidade, cada desafio é um chamado, cada encontro é um campo fértil para cultivar amor. Quando compreendemos isso, percebemos que a vida espiritual não é feita de momentos isolados, mas de uma continuidade onde cada escolha abre novas possibilidades. A conclusão é clara: nunca estamos presos ao passado. Por mais pesado que tenha sido, ele não define nosso destino. O futuro não é repetição automática do que já vivemos, mas terreno aberto para o que decidirmos plantar agora. A porta da vida nova está diante de nós neste instante, e atravessá-la é um ato de fé, de coragem e de entrega. Chico Xavier nos lembra que o amor de Deus é a chave que nunca se perde, e a garantia de que sempre haverá chance de renovação. Basta escolher atravessar. Essa é a certeza que consola, que fortalece e que inspira. A vida nova está ao alcance de todos, sempre, porque a porta do amor divino jamais se fecha.